Olá pessoal, vamos começar aqui rapidinho falando sobre estruturas de mercado. Estrutura de mercado vai trazer para a gente uma noção melhor da origem dos preços de mercado. Até então a gente vai estudando de oferta, demanda, equilíbrio de mercado, é o que acontece numa estrutura de mercado muito específica, chamada concorrência perfeita. Ele é um modelo muito simples, que não tem, praticamente não existe na vida real, mas que já trouxe boas noções pra gente, né? A gente viu que o preço, na verdade, ele não é definido por alguém, ele é definido através da interação entre algumas forças, né? Aqui a gente vai perceber que nem sempre o preço vem do jeito que a gente estudou ali. Às vezes o mercado ele se estrutura de uma forma diferente da concorrência perfeita. Na verdade, na vida real ele se estrutura de formas diferentes da concorrência perfeita. E aí podem ser várias formas. Essas formas de organização do mercado, o jeito que a oferta se define, o jeito que a demanda se define e como elas interagem para gerar preços e quantidade de equilíbrio, é o que a gente chama de estruturas de mercado. Então, dependendo do produto, o mercado ele pode se organizar de várias maneiras diferentes. E aí o preço ele surge de várias formas diferentes. Uma coisa importante para a gente pensar aqui é qual é o objetivo da firma. O objetivo das firmas, eu coloquei para vocês como maximizar PI. PI é como alguns livros de microeconomia chamam lucro, tá? Então o objetivo de qualquer firma é maximizar lucro, não importa o contexto da firma. Não importa se a firma tem um consumidor ou infinitos consumidores, se é só essa firma no mercado, se são infinitas firmas no mercado, tanto faz. Qualquer firma quer maximizar lucro numa economia de mercado, tá? E aí firma é o que a gente está chamando de empresa capitalista para vocês em outras matérias que vocês veem por aí. Então, no contexto da firma, ela quer maximizar lucro. De que depende o lucro de uma firma? Depende dos produtos que ela vende. Ou seja, depende da sua função de produção, que é como seus insumos se relacionam para gerar aquele produto, e depende também da sua função de custos, né? Porque o lucro é receita menos custo. Então, ela pode tentar otimizar a receita, né? Tornando a sua produção mais eficiente, ou ela pode tentar diminuir os custos. E aí, o que a empresa vai decidir, se ela vai aumentar a receita ou se ela vai diminuir custos, depende do tipo de mercado que ela está, basicamente. E a estrutura de mercado, que é o tipo de mercado que ela está, é o que está ligado ao poder dessa empresa. Porque uma empresa que tem alto poder de mercado, ela não precisa ser tão eficiente para ganhar muito dinheiro. E uma empresa que tem baixo poder de mercado, por sua vez, tem que ser mais eficiente. O que eu estou chamando de poder de mercado aqui? Poder de mercado seria o poder que essa empresa tem de cobrar de você um preço muito acima do custo que ela tem. Porque é a distância entre o preço cobrado para você e o custo que a empresa tem que gera o lucro que ela vai ter, né? Então, quando a empresa ela pode aumentar o preço, e aí ela tem alto poder de mercado, ela não vai ser uma empresa que vai prezar muito por diminuir custos. Porque se ela pode tirar de você, ela não vai tirar dela mesma, né? Não vai se esforçar para reduzir seus próprios custos, nem se tornar mais eficiente, inovar, esse tipo de coisa. E uma empresa que não consegue cobrar de você um preço muito acima do custo, é uma empresa que vai ter que ser mais eficiente, mais inovadora e que vai procurar sempre diminuir seus próprios custos, né? Então, um outro jeito de entender o que é poder de mercado seria, eu chamo de capacidade da empresa de explorar o consumidor, cobrar um preço acima do custo. Esse custo que eu estou falando é o custo marginal, basicamente. Custo marginal é o custo da última unidade que vai ser produzida. Lembre-se da aula de princípios, onde eu falei da questão da marginalidade, que era ajustes finos, né, essa ideia do cálculo. Da mudança muito ligeira, uma mudança muito limiar, aí, muito pequena na variação de determinada variável. Então, quando uma empresa ela tem grande capacidade de te explorar, é uma empresa que tem grande poder de mercado. Esse poder se traduz no que a gente chama de lucros extraordinários. Lucros extraordinários, eles têm esse nome porque eles não são ordinários. Os lucros econômicos, eles são diferentes dos lucros contábeis e financeiros. Os lucros contábeis e financeiros não levam em consideração o custo de oportunidade dos negócios. O custo de oportunidade é o que a gente viu na aula de princípios, que é justamente quando a gente pensou que o custo de alguma coisa é o custo daquilo que se abriu mão para obtê-lo. O que a gente abriu mão para obter a primeira coisa, a oportunidade que a gente perdeu, é o que gera o custo de oportunidade, que não necessariamente é financeiro. Então, quando o empresário, o capitalista, chama como quiser, quando essa pessoa resolver entrar num negócio, os lucros que ela vai obter nesse negócio tem que cobrir a segunda melhor opção de investimento daquele dinheiro, daquele tempo, daquele trabalho. Não necessariamente essa opção, não necessariamente essa diferença é uma diferença financeira. Pode ser que seja uma diferença em termos de qualidade de vida, etc, etc. O que importa é que tudo o que a pessoa ganha no negócio tem que ser melhor do que a segunda opção de investimento daquele mesmo tempo, dinheiro, recursos e tal. Existe uma coisa que a gente chama de lucros ordinários, que é o seguinte:
O lucro do negócio tem que ser um lucro condizente com o resto do mercado. Se o negócio tem um lucro abaixo do resto do mercado, um lucro econômico negativo, esse negócio ele não é bom. Se o negócio tem um lucro acima do lucro normal do mercado, que a gente chama de lucro econômico extraordinário, esse negócio é maravilhoso. Porque o que você ganha naquela opção que você fez, ele é muito melhor do que seria a sua segunda opção. E do que seria a terceira, a quarta, a quinta e daí por diante. Então, os melhores negócios são os negócios que têm lucros extraordinários. De onde saem os lucros extraordinários? Saem justamente do poder que a empresa tem de cobrar pelo seu produto um preço acima do preço natural daquele mercado. Ou um preço acima do que seria o preço justo, que eu chamo, né? E o preço justo é o preço onde o custo marginal ele é justamente igual ao preço. Não existe um preço que cobre coisas além do custo normal daquela empresa. Quando uma empresa tem poder, ela cobra um preço que cobre muito além do seu custo. Essa diferença fica toda para o empresário. E aí abaixo aqui eu coloquei para vocês 7 tipos de estruturas de mercado. 1. Concorrência perfeita. 2. Monopólio. 3. Monopsônio. 4. Oligopólio. 5. Oligopsônio. 6. Concorrência monopolística. E 7. Monopólio natural. Eu vou explicar para vocês, em vídeos separados, o que são concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. Monopólio natural, eu vou falar um pouquinho dentro de monopólio. Os outros dois, monopsônio e oligopsônio, são muito incomuns, quase não caem em concursos. E aí eu vou explicar aqui rapidamente o que são. Monopsônio é quando existe um mercado no qual há apenas um comprador para vários vendedores de um determinado produto. Vocês conseguem pensar no exemplo? Pode me falar aí no fórum ou me mandar uma mensagem para ver se você sabe um exemplo. E número 5, oligopsônio. É um mercado no qual há apenas poucos compradores, mas muitos vendedores de um determinado produto. Como esses dois não são muito comuns, ter muito vendedor e pouco comprador, ou um único comprador, a gente não fala sobre eles quase não caem nas provas. O que a gente vai falar mais são todos os outros. Vejam bem, eu queria passar para vocês aqui uma coisa que eu não sei exatamente se vocês têm base matemática para compreender, mas tentem entender a ideia. O lucro da organização é igual à receita total menos o custo total. Até aí, beleza, né? É a administração que vocês estão acostumados a pensar. A única diferença é que nesse custo total aqui é custo econômico. Então, questões não financeiras também estão incluídas, né? Questões não contábeis estão incluídas. Então, o lucro é igual à receita total menos o custo total, tudo isso variando em função da quantidade produzida pela empresa. Quando a empresa está maximizando o seu lucro, ela quer maximizar essa diferença entre a receita e o custo. Em cálculo, a gente acha o ponto de máximo de uma função derivando a função igualando a zero. Pensem lá na escola, quando vocês estudaram y do vértice e x do vértice. O que era aquilo? Era para achar as coordenadas do ponto mais alto de uma parábola invertida. Provavelmente vocês estudaram isso com uma parábola invertida. Então, aquele ponto mais alto da função, você calculava com x do vértice e y do vértice. X do vértice e y do vértice são nada mais, nada menos do que as coordenadas da derivada de uma parábola invertida. Na verdade, é uma aplicação de derivada ali, que a gente chega na fórmula, né, porque a gente usa a função comum, a função geradora de uma parábola, e a gente decora, ao invés de aprender, o que é o x do vértice e y do vértice. Mas nada mais é do que achar exatamente aquele ponto bem lá no alto. Se eu derivar aqui a função lucro igual a zero, tentando achar esse x do vértice e y do vértice da minha função de lucro, eu vou chegar à conclusão de que uma empresa ou uma firma maximiza o seu lucro quando a sua receita marginal é igual ao seu custo marginal, ou quando o seu benefício é igual ao seu custo. Imagine que a receita que a empresa tira da venda de um determinado produto é maior do que o custo desse produto. Se a empresa está num ponto de sua produção onde a receita de uma determinada unidade vendida ou produzida e vendida, né? Onde a receita de uma determinada unidade produzida é maior do que o custo dessa unidade produzida, ela tem que continuar produzindo, porque quanto mais ela está produzindo, mais ela está ganhando lucro, ganhando a diferença. Se a receita que a empresa ganha de uma unidade a mais produzida é menor do que o custo dessa unidade, não faz sentido a empresa continuar produzindo aquela unidade, porque ela está gastando mais do que ela está ganhando. O único ponto onde a empresa para de aumentar ou diminuir a sua produção é quando o que ela ganha pela última unidade produzida é igual ao que ela gasta pela última unidade produzida. Se ela estiver na frente disso ou atrás disso, ela tem que mudar de comportamento, porque não é um comportamento econômico sadio. Só é um comportamento econômico sadio quando a receita marginal se iguala ao custo marginal. Então, a última unidade produzida, ela se paga e nada mais. O custo é igual ao benefício. E isso funciona para qualquer mercado, independente se só tem uma empresa ou se só tem um comprador, tanto faz. Toda empresa ela tem uma função de custo que se maximiza quando sua receita marginal é igual ao seu custo marginal.
A diferença que a gente vê aqui, em termos de poder de mercado, é a capacidade que a empresa tem de cobrar por essa unidade a mais produzida ali, pela última unidade produzida, um preço que é acima do custo marginal. Então, toda vez que uma empresa tem poder de mercado, ela consegue cobrar um preço que é acima do seu custo marginal. Isso faz com que ela continue ganhando lucros extraordinários. Imaginem que eu possa colocar o poder de mercado numa linha como essa que está aqui, onde 0 representa nada, nenhum poder de mercado, e 1 representa todo o poder de mercado, ou 100%. Se eu fosse classificar as 4 estruturas que eu vou explicar para vocês nessa linha, eu colocaria concorrência perfeita no ponto 0, onde as empresas que participam de uma estrutura de mercado de concorrência perfeita não têm poder nenhum. Isso significa que o preço que elas vão cobrar pelo produto para você é o mínimo possível para essa empresa existir. O lucro econômico dessa empresa é 0. Ela não ganha nada além do que ela ganharia em outra oportunidade de investimento, certo? No extremo oposto estaria o monopólio, que é quando só tem um vendedor. No extremo oposto, quando só tem um vendedor, o consumidor ele é 100% explorado. Com certeza, há exploração em monopólios. A gente vai ver isso quando eu explicar o monopólio. As outras estruturas, concorrência monopolística ou oligopólio, ficariam em alguma coisa entre 0 e 1. As empresas desse mercado, elas têm poder de mercado, mas não é 100%. Então, existe uma fuga do consumidor. O consumidor ele tem possibilidade de fugir, tanto do oligopólio quanto da concorrência monopolística. Na verdade, o oligopólio ele é uma estrutura de mercado que transita plenamente entre 0 e 1. Existem oligopólios que se comportam como concorrência perfeita e oligopólios que se comportam como monopólios. Mas normalmente, na vida real, eles se enquadram em alguma coisa entre 0 e 1. As empresas oligopolistas têm alguma coisa entre 0 e 100% de poder em cima de você. A tendência é que você seja alguma coisa explorado quando o mercado é em termos de monopólio.